a ouvir a pregação da palavra do Senhor. Então, nós podemos notar que na palavra do Senhor, dos 66 livros que nós temos da revelação de Deus, 4 desses livros são livros biográficos sobre a vida e a obra de Jesus. Eu estou falando dos evangelhos, os atos, a vida, aquilo que Jesus fez está aí registrado de maneira bem condensada e bem objetiva em Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos, apresentando o Cristo que, encarnando-se, é o Deus presente entre nós. E é interessante notar que nos evangelhos existe o que é chamado na teologia de a harmonia dos evangelhos. Então, partindo de uma ideia básica de que harmonia significa, aquilo que caminha de forma encaixada, completa, não tem como não usar a palavra harmônica, A harmonia dos evangelhos diz respeito àquilo que a cada um dos evangelhos registrou, dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, também sendo registrado por outro evangelista. Então, existe, muito, nós vamos trazer assim para a nossa língua popular, parece que há repetição. Sim, é verdade, há harmonia, há repetição de eventos que de repente, não apenas existindo a harmonia, existindo aquilo que é peculiar de um para com o outro. Às vezes um evangelista registrando a mesma história irá observar alguns fatos, alguns acontecimentos, alguns detalhes que o outro evangelista não observou. E isso diz respeito ao próprio propósito, ao próprio objetivo, por exemplo, que Mateus teve ao escrever o evangelho de Jesus, que traz o seu nome, o evangelho de Mateus, escrito por Mateus. Então, por exemplo, apenas para destacar essa questão de objetivo, de propósito ao escrever, nós observamos o seguinte: Mateus, ele escreve especificamente para o povo judeu. E porque ele tem este público-alvo em mente, nós vamos fazer uma leitura do Evangelho de Mateus e nós vamos perceber, com bastante clareza, que o objetivo de Mateus é apresentar Jesus como sendo o Messias prometido lá do Antigo Testamento. Por isso que o Evangelho de Mateus, ele dá grande espaço à genealogia, traçando que o Jesus encarnado, presente entre nós, ele dizendo, ele é o Cristo, Filho de Deus, o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Então, uma das coisas bem destacada no livro de Mateus é que ele vai usar muitas referências proféticas para dizer, está vendo esta profecia dita pelo profeta tal? Ela se cumpre em Jesus, porque ele é o Messias. Quando Marcos vai escrever o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, a obra de Jesus, Marcos não escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos. E os romanos não tinham preocupação alguma de saber se Jesus, de repente, não tinha interesse algum de saber se Jesus ele era prometido do Antigo Testamento ou não. Porque os romanos valorizavam muito, a questão de um servo incansável, alguém que sempre ali trabalhando, fazendo. Então, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós percebemos que a ênfase do autor está sobre um homem chamado Jesus, que é servo de Deus e de maneira incansável, ele está aqui fazendo e operando a vontade do Senhor. Nós fazemos uma leitura de Marcos e nós nos sentimos, de certa forma, ofegante,
porque é isso que Marcos vai apresentar, Jesus como sendo servo sofredor, como sendo um trabalhador. E para o romano não importa de onde esse homem vem, mas o que importa é como e o que esse homem faz. Então o evangelista Marcos não vai se preocupar com genealogia, mas ele irá apresentar um servo operoso, que é Jesus. Tá? Então uma das histórias que nós vemos no livro de Marcos é o que nós vamos ver nesta oportunidade, que está em Marcos, capítulo de número 4, capítulo 4, versículos 35 até o 41. E ao olharmos para este texto, nós iremos meditar sobre o seguinte tema, né? Nós vamos olhar e aprender que nós precisamos lidar corretamente com as tempestades da vida, tá? Lidando corretamente com as tempestades da vida. Então, o texto sagrado nos diz o seguinte, acompanhe aí comigo, Marcos 4, 35. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus respondeu, Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Já oramos, mas vamos orar mais uma vez. Senhor, nós temos aqui a Tua palavra que já lida, nós precisamos do Teu Espírito Santo trazendo luz e entendimento à nossa mente. Me ajude a explicar a Tua palavra e o Senhor aplique em nossos corações, nos transformando pelo poder que ela tem. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Lidando com as tempestades da vida. Esse é um texto bastante conhecido, você conhece mais do que a própria história que acabei de ler, talvez você conhece hinos, músicas, né? Fazendo menção a este episódio, a este acontecimento. Irmãos, nós sabemos que uma coisa é fato: viver implica em atravessarmos em algum momento ou outro momentos difíceis, lutas, tempestades, não é verdade? Talvez se fosse aberto aqui, né, como na quarta-feira é um momento aberto para você compartilhar das bênçãos ou pedir sobre alguma necessidade, mas se fosse dado a oportunidade agora, certamente nós teríamos pedidos aqui envolvendo o quê? Eu gostaria que os irmãos orassem por essa situação que eu tenho atravessado. E essa sendo uma situação difícil, esta sendo uma situação que poderíamos, contextualizando aqui, chamar de uma tempestade. O mar está revolto, a situação está aí, dificultando. Isso faz parte do viver. Tá? Agora, no entanto, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que as tempestades da vida, elas podem se apresentar aí em dois âmbitos. Vamos pensar inicialmente dessa forma.
Existem as tempestades da vida que nós atravessamos, que elas são, na verdade, frutos e consequências daquilo que nós fazemos. Existem as tempestades que nós plantamos. Tem um ditado aí que diz que quem planta vento, colhe tempestade. Você já viu essa expressão? Isso é fato. Existem muitas situações difíceis, muitos problemas que estamos ou podemos atravessar, que eles são consequências daquilo que nós fazemos. Então, algumas das tempestades que nós podemos lidar em algum momento da vida, elas têm como origem nós mesmos, é o nosso ser interior. Então, é uma tempestade que ela é de dentro para fora, de certa forma. Nós a originamos. E isso acontece por exemplo, várias formas. Isso acontece quando nós falamos o que não deveríamos falar, não é verdade? Quantas e quantas situações talvez você já lidou ou já presenciou de problemas e alguns até mesmo quase que irreversíveis. Por quê? Porque alguém disse aquilo que disse em certo momento da forma que disse. E está lá o problema, está lá a situação, está lá a tempestade, enegrecida com seus raios e o mar agitado, e a fonte, na verdade, foi exatamente onde deveríamos calar e falamos. Existem tempestades causadas por nós mesmos, por momentos e lugares e ambientes que nós não deveríamos estar. Deveríamos ter ficado, mas nós fomos, e está lá o problema. Ou tempestade às vezes porque nós ficamos e deveríamos ter ido. Então existem, irmãos, muitos contextos, mas que na verdade a tempestade existente é fruto do quê? Do plantio de vento que nós fizemos. Pegando a ideia do ditado popular. Olha só esse texto bíblico, Provérbios 26, 27. Ele vai falar o seguinte, olha que interessante, o autor Salomão vai dizer: quem prepara uma armadilha para outros, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre outros, por ela, será esmagado. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que essa metáfora está aqui para ilustrar que as armadilhas ou males que às vezes alguém prepara para o outro, é exatamente a pedra de tropeço para ela mesma. Vai colher uma baita de uma tempestade, um baita de um problema por algo que ela fez. Último texto para ilustrar essa verdade de tempestades causadas por nós mesmos, ainda em Provérbios 15, 1, nos diz o seguinte: a resposta gentil desvia o furor. Ou, pegando a versão atualizada, a resposta branda desvia a ira. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Não é assim? Não é exatamente assim, irmãos? E aí, quanto mais envolvidos em relacionamentos nós estivermos, mais real e presente é isso. Como é fácil a gente se enfiar numa briga, não é? Como é fácil a gente chatear o outro. Basta apenas a maneira da resposta à pergunta. A forma como fazemos, a forma como nós respondemos. E eu sei provocar, e eu sei sentir ofendido, e vice-versa, no tom da resposta. Não é verdade? No tom do sim, no tom do não. E muitos dos contextos difíceis que vamos atravessar, na verdade, tem como origem a própria forma como nós falamos, fazemos, deixamos de fazer, a própria maneira como conduzimos. Então, o primeiro âmbito de tempestades em nossas vidas, estão aí aquelas que nós mesmos causamos. Não são sobre essas tempestades que eu gostaria de falar nessa noite. Apenas estou destacando, de forma introdutória. Por outro lado, existem as tempestades que fogem ao nosso controle.
não está em nós a capacidade de evitar, não está em nós a capacidade de repente, escolher, não vou passar por isso. Ela vem e ela nos apanha, ela nos alcança. Essa é uma tempestade que não se origina dentro de nós, mas fora de nós e que vai nos alcançar. Pensando nessa verdade, a nossa maior necessidade deve ser em aprender a agir de forma correta quando a tempestade nos alcançar. Concorda comigo? Ela vai te alcançar, ela vai vir. Talvez você diga, eu não quero não, mas não, quem é que quer? Quem quer passar por tempestade? Quem já passou por tempestade? Talvez você diga, opa, sabe de uma notícia, nada motivadora assim, depende do ponto de vista. Tem mais por aí, tá? De onde veio essa tem mais. E faz parte da vida. Agora, lidarmos corretamente com as tempestades, aí sim é o que nós precisamos. E nós vamos olhar para esse texto, observando algumas verdades apresentadas aqui pelo evangelista Marcos, sobre essa história de que Jesus atravessa com seus discípulos para o outro lado do mar, e no meio do caminho eles são apanhados por uma grande tempestade. E já lemos o texto, e eu gostaria de, à medida com que explicando, destacando, aplicando e caminhando dessa forma, eu gostaria de destacar em primeiro lugar a seguinte verdade que pode conflitar com aquilo que muitos dizem aí fora, ou que talvez nós facilmente vamos nutrir no nosso coração. Primeira verdade, presta atenção aqui, ó. Estar em obediência não significa que as tempestades ficarão distantes. Não é verdade isso. Existe um povão aí fora, um grupo grande, viu? Microfones bons, câmeras top, igrejas lotadas, que vão dizer algo mais ou menos nessa direção aí, que se você está com Deus, que se você está em obediência a Deus, chuvas de bênção estarão sobre a sua vida, e não chuvas de tempestade, não dificuldade. Porque dificuldade, assim como os amigos de Jó interpretaram quando ele estava passando, é sinônimo de problema, de pecado, de distanciamento de Deus, de conflito entre você e Deus. Existe um problema aí, então Deus permitiu essa tempestade na sua vida como castigo, como punição. E isso não é verdade. Há sim consequências por escolhas erradas, acabei de dizer isso. Não estou dizendo que a tempestade não pode ser punição sobre pecados na nossa vida. Não estou dizendo isso, a Bíblia vai falar sobre isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que andar com Deus, na presença de Deus, perto de Deus e em obediência a Deus, não significa que a tempestade não virá e que não nos alcançará. Pelo contrário, se quiser viver piedosamente nesse mundo, Jesus diz, sereis afligidos. Eu não sei de onde que esse povo tirou, irmãos. Eles pegam exemplos isolados e pontuais da Bíblia, como por exemplo, Abraão foi um homem rico, Jó foi um homem rico, aí ele só quer a riqueza de Jó, não quer a parte que Jó perdeu a esposa e os filhos, né? Ele só quer a riqueza, não quer a lepra de Jó, quer só os 500 juntas de boi, não sei o que tal, né? E eles pegam um exemplo, sim, Deus é o dono da prata, do ouro, da riqueza, Ele enaltece quem Ele quer, Ele derruba quem Ele quer, é verdade, mas quando nós olhamos para a realidade do povo de Deus, é marcado por luta, por perseguição, por problema, por tempestade, porque conforme Pedro vai nos apresentar a verdade, o cristão, ele é chamado à glória, e ele irá à glória, e o caminho, mas é o caminho da perseguição, da luta, do problema, da dificuldade. Quando o nosso Deus se encarna e vem entre nós, Ele diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Todos os discípulos de Jesus, exceto João, foram martirizados. Aí a gente quer viver o cristianismo de Jesus, eu sou de Jesus. E aí a dificuldade mínima vem e a gente repreende, porque ela não é de Deus não. Quem falou isso? Os discípulos estão
juntos com Jesus. Não é que eles estão só em obediência, não, irmãos. Jesus está junto com eles fisicamente. Você parou para pensar um negócio desse? Jesus está no barco. E eles estão ali aterrorizados com sentimento de morte por causa da tempestade. Muita gente começa a caminhada cristã, em algum momento da vida desiste. Sabe por quê? Porque está cercado de muitas lutas. Rapaz, parece que depois que passei para a lei dos crentes, parece que minha vida piorou. Tenho mais problema do que não antes. E aí desiste. Mas tudo isso já estava previsto. O Senhor Jesus, em Mateus 13, quando ele conta uma parábola, a parábola do semeador, ele vai dizer que a semente que é o evangelho foi lançada e caiu em vários solos, em vários corações. E um desses solos, Jesus fazendo a metáfora, o comparativo, ele diz, é como se fosse um solo rochoso, tem pedras embaixo, tem uma camada de terra, a semente nasceu, mas a semente não conseguia a profundidade de raízes. E aí Jesus diz, quando veio o sol escaldante, ela morreu. E aí explicando a parábola, dando significado depois para os seus discípulos, Jesus diz, esse solo rochoso são as pessoas que recebem a palavra com alegria. Mas quando o sol, falando da provação, dos problemas, vamos entrar na ideia da analogia, quando as tempestades da vida alcançam, não tem profundidade de raiz, a pessoa desiste de seguir o Senhor. Isso acontece muito em nossos dias. Quantas e quantas pessoas não se firmam em seguir ao Senhor porque entendem que seguir a Cristo é sinônimo de cura, de prosperidade, de bonança. Não aceitam a tempestade e aí desiste. Nós olhamos para esse texto e verdades como essa também é uma realidade. Olha só, preste atenção. Na certeza da vitória, nós passaremos por tempestades. Eu gosto desse texto, porque esse texto não é um convite de possibilidade. Jesus não diz para os seus discípulos, gente, o que vocês acham da gente cruzar o mar? Pode ser, Pedro? Pode ser, Tiago, Tomé, Bartolomeu? Vamos cruzar o mar? Ah, não, eu acho que não. Mas, irmãos, não foi esse tipo de diálogo. Vocês leram aqui? Vocês pegaram? Vamos ler de novo? Ao anoitecer, Jesus disse para seus discípulos. Ele não pergunta. Ele não faz uma enquete. Hoje nós vivemos na era da enquete. Meu amigo, que coisa, né? Só não tem enquete para ir trabalhar amanhã, né? Não tem. Olha que beleza, né? Já pensou? Afirma. Quem vai estar presente amanhã no horário certo? Ah, não precisa. A gente precisa de enquete para as programações da igreja. Lista de presença. A gente precisa de enquete para isso. Ai. Mas aqui Jesus não faz enquete. Jesus dá uma ordem. Olha o texto. Vamos atravessar para o outro lado do mar. Na atualizada traz a palavra passemos para o outro lado. É um imperativo. Pedro entra no barco porque nós vamos para o outro lado. Jesus não diz, tentaremos atravessar o mar. Jesus não diz, vamos entrar no mar e vamos ver onde que isso dá. Jesus diz, nós entraremos no mar e nós chegaremos do outro lado. É certeza, irmãos. A tempestade não podia afundar o barco. Não existe a possibilidade deles sucumbirem. Jesus diz, nós iremos atravessar para o outro lado. E nós não conseguimos enxergar isso. É difícil para nós. A nossa visão míope, pequena. Nós esquecemos de ordens ou de promessas e de garantias do Deus que disse, sobre o amor, nós estarmos ligados a Ele e nada ser capaz,
ser suficiente ou ser sequer possível. Não existe inferno que se levanta com a mínima possibilidade de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Não existe. Nós chegaremos lá, nós estaremos lá, mas sabe o que é que nós temos dificuldade durante a caminhada? O coração treme, nós começamos a duvidar. Nós somos iguais os discípulos, que Jesus está no barco, Jesus diz, passemos para o outro lado, e nós achamos que nós vamos morrer diante da tempestade. Mas na certeza da vitória, irmãos, nós iremos passar pela tempestade. Eu falo, venha na quarta, venha na quarta, venha na quarta, e um dos motivos é esse, na quarta-feira nós estudamos um texto maravilhoso, e o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, Gabriel, vai lá para o 17, 18, já eu chego lá, o apóstolo Paulo está falando nesse capítulo o seguinte, nós somos chamados a proclamar a palavra de Deus, e por causa disso nós não inventamos nada, nós apenas anunciamos a palavra, nós não tentamos enganar ninguém, nós não bajulamos ninguém, nós não ficamos fazendo enfeitinho para pessoas virem, a gente não faz campanha de, vem fulano, porque, entende? Paulo diz, a gente não fica convidando, implorando, venha, escute, me escute, Paulo diz, eu creio, então eu falo, Cristo me chamou para falar, então essa é a mensagem, e ele diz, e nós não desanimamos, porque nós não estamos em busca de agradar ninguém, mas a Deus. E aí Paulo vai dizer o seguinte, no entanto, nós somos como vasos de barro, frágeis, mas nós temos um tesouro valiosíssimo dentro de nós. E aí Paulo vai falando, nós somos perseguidos de todos os lados, nós passamos por lutas, nós somos pressionados, nós estamos às vezes perplexos, nós estamos constantemente em perigo de morte, Paulo diz, mas no 17 e 18 ele vai dizer assim, pois estas aflições, ele chama de pequenas e momentâneas, estas aflições, que agora enfrentamos, produzem para nós, uma glória, que pesa mais que todas as angústias, e durará, essa glória durará para sempre. As aflições que nós atravessamos, as tempestades que nós atravessamos, ele diz, comparado com o resultado delas, que é a glória eterna, são pequenas, são leves e são momentâneas, mas o resultado disso é eterno e dura para sempre. E aí ele vai concluir, olha o fechamento disso, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos, logo passarão, mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Você sabe por que nós duvidamos que nós chegaremos lá? Você sabe por que nós achamos que nós vamos ser engolidos no meio da tempestade? Porque nós estamos olhando para o que podemos ver, nós estamos olhando para o aqui, para o agora. A gente está preocupado se eu vou conseguir fazer a viagem ou não, a gente está preocupado se eu vou conseguir trocar ou não essa situação, o carro, eu vou comprar, essa encrenquinha aqui já está se morrendo já está acabando o computador, já quebrou de um lado, eu amarro ele do outro e vai, ele está funcionando, deixa ele, vai, mas já começa, né, rapaz, eu tenho que comprar isso, eu tenho que... Percebe que nosso coração está ligado a essas coisas fúteis. E por causa disso, nós achamos que nós vamos morrer, que nós vamos passar fome, que nós vamos perder a vida em algum momento. Parece que é tudo questão de sorte. Sorte? Irmãos, no controle das nossas vidas está o Deus soberano. E ele diz para os discípulos, atravessemos para o outro lado. Mas a tempestade pode alcançar quem está perto de Jesus. A tempestade, ela é presente, mesmo diante da certeza da vitória.
E quando nós olhamos para esse texto, nós observamos que as tempestades, elas podem chegar a qualquer momento sem avisar nada, não é? Está tudo bem agora, pronto. Daqui a pouco já está tudo mal. É isso que está acontecendo aqui. Os discípulos entraram em um mar, e o texto é interessante. O texto diz que ao anoitecer. Eu não sei se você já foi para o mar, se você já foi a alto mar. Eu fui uma vez pescar em alto mar, nunca mais eu vou. Nunca mais. Aquele negócio fica lá, e balança, e balança, e balança. E não para de balançar, e não tem peixe. No mar que eu fui não tinha peixe. Todo mundo diz que é cheio de peixe, tudo quanto é lugar. No dia que eu fui, no lugar que eu fui, não tinha peixe. Pronto, não volto mais nesse negócio, né? Eu gosto de pescar, mas o que eu gosto mesmo, não é de ver a água, não é de ficar ali, eu gosto de pegar o peixe, é isso que eu gosto. Então eu não vou mais para o mar não vou, eu vou para o rio, não passo mal naquele chacoalhado da água, mas quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos o seguinte: os discípulos entram à noitinha. Eu fui de dia, à noite eu acho que dá mais medo. Já pensou? Você está num lugar que você pode afundar e você não consegue ver nada? Piorou, né? Pior ainda. E o que acontece? Os discípulos entram no barco, o mar está calmo, mas de repente, é muito rápido o que acontece aqui. Cadê o versículo 37? Logo uma forte tempestade. Não é só tempestade também não. Logo surge uma tempestade. Conforme, né, a história de Elias e a música, né, que você veja uma pequena nuvem, né, do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal que vai chover, Elias diz. Não é isso que acontece aqui não. O que acontece aqui é que uma grande e forte e repentina tempestade acontece. Eu não vou entrar nos detalhes aqui. É interessante que a própria localização geográfica do mar da Galileia permitia essas formações de tempestades repentinas, tá? Então, ventos que vindo de um lado com o outro, encontrava-se ali ventos quentes e ventos frios, e rapidamente se formava uma tempestade. Tá? Há alguns estudiosos que vão olhar para esse texto e, mediante algumas questões aqui, irá dizer que essa não é uma tempestade comum causada por ventos naturais, mas que por trás dessa tempestade há uma ação de Satanás. Aí você diz, como? A história de Jó mostra isso. Ele fez chover fogo do céu, ele fez cair pedra, saraiva. Ele fez vento derrubar uma casa e matar todos os filhos de Jó. Satanás age e tem poder. Então, independente de onde e a origem dessa tempestade, que para mim não é o mais interessante nesse texto, e o mais importante, o fato é que ela chega de repente. Nós cantamos um hino do Voz de Melodia, não me recordo agora o título do hino, mas o começo diz assim, bem de manhã, embora o céu sereno, pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Então, isso é verdade, né? Nós estamos aqui e de repente uma tempestade pode nos alcançar. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, né? Vestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. A ideia ali, nós já estudamos esse texto, a ideia não é o seguinte: fique atento, vigie, se perceber alguma coisa, vai correr atrás da armadura. Né? E ele vai fazer uma analogia como a armadura de um soldado romano, capacete, escudo, espada, né? Toda a indumentária ali de uma armadura. Não é essa a ideia. O dia que a tempestade chegar, corre pegar a armadura, para você aguentar o tranco. Não!
vestivos de toda a armadura e revestivos no poder de Deus, para que, quando o dia mau chegar, você possa resistir, você possa estar preparado. Sabe por que muita gente sucumbe? É porque a tempestade vem de forma repentina e pega despreparado. Esse é o ponto. Mais uma verdade que esse texto vai apresentar para nós, é que são nas tempestades onde nós podemos ver quem Deus é. Exatamente nos momentos difíceis que Deus se revela poderoso. Marcos tem um objetivo principal ao relatar essa história. Nós podemos ver isso, né, quando os discípulos aqui vão acordar Jesus, e Jesus vai acalmar o vento, e os discípulos então, assim perplexos, atônitos, ele diz: quem é esse homem, que até o vento e o mar obedecem? Esse é o objetivo. É o objetivo de apresentar quem Ele é. Ele é o dono do universo. Ele é aquele que presente em nós, entre nós, Ele pode acalmar a tempestade. Os discípulos jamais teriam tido o privilégio de ver Jesus e a autoridade de acalmar o mar e o vento, se não existisse a tempestade. Então, as tempestades nas nossas vidas são oportunidades que temos de contemplar quão grande é o nosso Deus. Mas às vezes, por uma visão distorcida, nós temos dificuldades, não é verdade? Nós temos dificuldades com isso. Então, eu me recordo em 2014, já tendo atravessado algumas dificuldades, alguns problemas. 2014 era um ano que eu estava em Curitiba ainda, primeiro ano de casado. A Suzana já tinha feito a primeira cirurgia de aneurisma, estava se recuperando, e uma lentidão, e uma dificuldade, e uma demora, e um monte de dor, né, de luta. E aí foi fazer um exame de controle, só para ver, está tudo bem, né? Está tudo bem, tá. Então vamos fazer o exame. O médico tinha pedido já, tinha marcado, foi fazer o exame, está lá, descobriu tudo de novo, né? Aneurisma, inchou novamente, outra cirurgia se fazia necessário. Então me recordo até naquela situação, eu entrei, o médico já tinha saído, tá? Ela estava lá na maca, né? E aí, de alguma forma, né, tentando encorajar, consolar, alguma coisa tem que ser feita, né? Então, eu me recordo que disse que nós estávamos diante de mais uma oportunidade para Deus se mostrar Deus. Porque há 1 ano e meio atrás é o que tinha acontecido. Deus se mostra poderoso em situações adversas, impossíveis de vencermos. Então, esses homens aqui no barco, eles têm o grande privilégio de ver a autoridade e o poder de Cristo sobre o mar, sobre o vento, sobre a natureza. Esses discípulos, irmãos, eles acham que eles vão morrer. Não é um vento, não é um saculejo do barco. Aqui o texto é rico ao dizer que as ondas rebentavam, batiam no barco. E um detalhe muito importante é entendermos o seguinte: alguns desses discípulos aqui, eles estavam exatamente em um ambiente muito familiar, porque eram pescadores no mar da Galileia. Eles conheciam aquele lugar, eles já certamente haviam atravessado os momentos difíceis na pesca, naquele mar, com tempestades, e esses homens conhecem, vamos assim dizer, né, uma palavra cotidiana nossa, como a palma da mão. Era o campo de atuação de pescadores. E aqui Pedro é pescador, Tiago é pescador, João é pescador. E esses homens estão achando que irão morrer diante da tempestade. E é interessante que eles vão falar com Jesus. E Jesus, o texto diz, de muito cuidado, o escritor de forma muito bela diz: Jesus estava dormindo sobre uma almofada. É interessante.
aquilo que faz a gente pensar que vamos morrer, não tira nem o sono de Jesus. Os discípulos estão gritando, desesperados. Aqui é um bando de homens desesperados. Se fosse uma embarcação com mulheres, a gente até entende o desespero mais fácil do que para os homens, né, mulher? Cá para nós, vamos ser sinceros nessa parte aqui, né? A gritaria já seria antes aqui. Mas aqui também não se fala apenas de homens. Vamos pontuar outra coisa. Se fosse hoje essa história, a gente teria que dar nome aos bois para falar que tipo de homem que está dentro desse barco para não ficar com medo de morrer. Porque hoje está uma escassez de caba, né? Macho. Não aguenta o sol. Ai, vou morrer. Ai, não aguenta andar. Não aguenta. Ó. Não é esse tipo de gente que tem aqui, não. São homens rústicos. São pescadores. E eles pensam que eles irão morrer. E aquilo que estão tirando, né, a esperança de vida desses homens, desse tipo de homem, não acorda Cristo que está dormindo sob uma almofada. Para lidarmos corretamente com as tempestades da vida, escute aqui, para lidarmos corretamente com as tempestades da vida, precisamos considerar o controle e a autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas. Ele pode, Ele é. Em Gênesis, é dele a palavra que diz: apareça a água. Aqui em Marcos é dele a palavra que diz: se aquete a água. Calma-te. Pode parar de se agitar aí, mar. Vento, parou agora. Quando nós vemos os milagres de Jesus em Marcos, nós podemos observar que Jesus exerce poder sobre as forças da natureza. Jesus exerce poder, Marcos vai dizer em capítulo 5, do versículo 1 ao 20, ele exerce poder sobre os demônios. É ele que manda. Sai, pode sair agora, retira-te. Quando Jesus cruzava com endemoniados, quando Jesus, Marcos vai dizer, cruzou com a morte. Isso é interessante em um estudo dos evangelhos. Não existe um episódio, não existe um momento em que Jesus caminhando tenha cruzado com algum morto que ele não tenha ressuscitado. Jesus tem autoridade sobre a morte. E o evangelista tem o objetivo em relatar tudo isso para nós. Marcos está querendo chamar a nossa atenção para o fato de que diante das tempestades da vida, Jesus quer que olhemos para Ele considerando o poder e a sua autoridade. Se Ele falar até aqui, não passa 1 milímetro. Só que isso não é algo natural. O quê? O observarmos a autoridade e o poder de Jesus. O natural é a gente dar um mergulho em nós mesmos, diante da luta. Quem aqui tem a tendência, diante das lutas, se aproximar de Jesus, correr para Jesus? Quem aqui, diante das lutas, tem a iniciativa, a tendência natural de correr para os irmãos? Rapaz, como que você está, né? Rapaz, que exemplo, está envolvido o irmão, né? Rapaz, o irmão está operoso com os seus dons. O que está acontecendo, irmão? Estou passando por muita luta. É assim? É o contrário. Normalmente, né, quando passamos por muitas lutas, pelas tempestades da vida, a gente se esfria. A gente se esfria para com Deus, a gente se esfria para com o corpo. Ninguém se desviou até hoje, ninguém se afastou até hoje, porque estava muito abençoado. O que aconteceu, rapaz? Me inundou de bênçãos. Deus fez chover bênção na minha vida e eu me afastei. Não, pelo contrário. As dificuldades têm o poder de nos distanciar, de fazermos duvidar. Só que a intenção do autor aqui em escrever é nos apresentar a nossa necessidade de considerar que no controle de todas as coisas está o Senhor, que é soberano, que é poderoso. É disso que nós precisamos. Então,
nós fazemos o contrário. Nós centralizamos em nós, às vezes, a capacidade de ajudar, de resolver, quando o outro está passando por problema, ao invés de nós convidarmos o outro a considerar o controle e a autoridade de Deus, de Cristo sobre a tempestade, a gente fala, não, rapaz, você é forte, você vai vencer essa. Você já passou por tanta coisa nessa vida, você vai passar por essa também. O que nós estamos fazendo? Nós estamos falando que a capacidade está nele. Ou então, quando a situação é em nós, a gente começa a conservar e nutrir sentimento de vitimismo. Rapaz, não é possível, de novo, eu não mereço isso não, rapaz, é para acabar um negócio desse. Rapaz, tanta gente aí, olha o Denival aí, rapaz, não sente nada, está tudo dando certo, a gente começa a se vitimizar, centrado em nós. O objetivo desse texto é dizer, olhe para aquele que pode e está no controle, olhe para Jesus. Os discípulos, se conscientemente ou não, os discípulos fizeram o quê? Eles envolveram Jesus, eles correram para Cristo, e é interessante que não só correram para Cristo, eles vão lá e eles acordam Jesus, e ele diz, Senhor, nós estamos quase morrendo e o Senhor não se importa com isso? Olha só, se não é isso que nós fazemos, às vezes sem palavras, mas ficamos, né? Rapaz, parece que Deus, não me escuta, parece que não está vendo, tanto tempo, já não aguento mais e parece que Deus está em silêncio. Senhor, não se importa com isso? Até quando? Até quando, Senhor? Então nós olhamos para esse texto, irmãos, e o último destaque que eu dou é o seguinte: nós precisamos unir o fato, a verdade, de que Jesus é soberano, que está no controle, com a verdade de que Ele nos ama. Nós precisamos manter firmes a verdade, Ele está no controle, e também a verdade, o seu amor é sobre nós. Porque a nossa tendência, diante do calor do fogo, diante da força da tempestade, a nossa tendência não é duvidar se Ele pode acalmar ou não. Principalmente um crente mais maduro, alguém que tem mais conhecimento, nós não temos tanta dificuldade de reconhecer, eu sei que Ele pode, eu sei que Ele, se Ele quiser, Ele refaz, se Ele quiser, Ele conserta, Ele cura, nós não temos tanta dificuldade nisso, mas talvez a dificuldade nossa está em não duvidar que diante da tempestade, Ele realmente nos ama, porque nós temos um conceito muito errado de amor. Nós achamos que se estamos com Ele, se de fato e de verdade Deus nos ama, então Ele não irá permitir essa situação. A nossa maior tentação diante das tempestades da vida, não é duvidarmos da autoridade e do controle do Senhor, mas duvidarmos do seu amor para conosco. Quando os discípulos vão acordar Jesus, conforme acabei de dizer, é isso que eles dizem: Senhor, o Senhor não está se importando com isso? Parece que mais importante para o Senhor é um cochilo do que salvar as nossas vidas. Essa é a dúvida. Quando passamos por tempestades, temos a tendência de pensar que Ele não nos ama, porque nós estamos quase indo a pique, quase sucumbindo, quase não aguentando mais. E essa é uma mentira da teologia da prosperidade. Essa é a mentira. Dizendo que perto de Deus, e por causa do amor de Deus, porque eu pertenço ao Deus que é dono do mundo, eu não mereço dificuldade. Eu não vou passar, e se existindo a dificuldade, vou repreendê-la. Eu pertenço a Deus, Ele me ama. E é questão de tempo, a minha hora vai chegar.
Eu sei que as coisas vão dar certo. A saúde, a doença vai dar lugar à saúde e vida plena. A pobreza vai dar lugar à bonança e riqueza. Eu tenho esse desejo, eu tenho essa verdade pulsante dentro de mim. Porque Ele me ama. Quem disse isso? Aonde na Bíblia que diz que porque Deus nos ama, nós seremos curados e nós seremos abastados? É nós que nutrimos isso. É nós que damos ouvidos ao que dizem por aí, mas que não é parte da palavra de Deus. Jesus ama cada um dos discípulos aqui. E Ele diz: Pai, eu não vou perder nenhum daquele que Tu me destes. Mas a tempestade está quase levando a pique os discípulos. Você conhece uma música bonita, gostosa de cantar, rapaz, a música, que diz assim: se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, porque a vida é rompendo em fé. É bonita, é gostosa de cantar, dá até um negócio por dentro, mas não é verdade. Não é verdade bíblica. Porque nem sempre Deus vai afastar a doença. Não vai. O exemplo disso é o apóstolo Paulo. Recebe um espinho na carne, insiste com Deus: Senhor, afasta de mim, Senhor, tira de mim. E o Senhor diz: Paulo, eu não vou tirar, mas a minha graça te basta. É da presença de Deus, é da graça de Deus que nós precisamos, mais do que a cura. Não é de um carro melhor que você está precisando, não. Nunca foi. Não é disso que eu estou precisando, não. Nunca foi. Não é de cura, não é de sair de crise financeira. Não. Nem sempre Ele vai permitir mudanças assim na nossa vida. Nem sempre. A grande verdade da Bíblia é que mesmo em meio à pior tempestade da vida, a grande verdade é que Deus está no controle e que Ele continua te amando. Ele continua me amando. A pior das tempestades, aquele que tem a Cristo como Salvador, ele já passou. Ele já foi, navegando no mar das trevas, pronto a sucumbir. O Senhor nos tirou de lá. O mar de trevas não será mais uma tempestade na vida de quem pertence ao Senhor. Mas as tempestades desta vida, certamente. Mas Ele continua no controle e continua te amando. As tempestades serão uma realidade enquanto você viver. Mas enquanto vivermos e depois que morrermos, o seu amor durará para sempre. Quando Ele permitir a tempestade, Ele é Senhor e Ele te ama. Quando Ele acalma o mar, Ele é Senhor e Ele me ama. Quando não acalmar o mar, permitindo que a tempestade continue, Ele é Senhor e Ele nos ama. E ainda que a tempestade nos trague, Ele continua sendo Senhor e Ele continua nos amando. Nada pode mudar isso. E eu termino perguntando para você: como você está diante das tempestades da vida? Não é se você passa, se está nesse momento talvez passando, não é isso. Se não está passando, vai chegar uma logo aí, tá bom? Mas a pergunta que eu faço: como que você está diante das tempestades da vida? Esse texto nos convida a considerar todas essas verdades ditas. Deus está no controle, Ele te ama, as tempestades podem ser repentinas, elas acontecerão, tudo isso faz parte. Tá? Mas como que você está? Certa vez, diante de muita gente, quando Jesus começou a subir o tom do seu discurso e pegar pesado sobre o que é servir a Deus de fato, muita gente começou a abandonar Jesus. As multidões que vinham começou a voltar.
E Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vocês também não querem ir com eles? Pode ir. E Pedro responde: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, meus irmãos, diante da tempestade, para onde iremos nós, se não para o Senhor? Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacite a atravessarmos tempestades e considerarmos o seu poder, o seu controle, o seu amor sobre nós. Eu concluo apenas dizendo que a tempestade nas nossas vidas diz respeito a questões dessa vida e diz respeito a questões espirituais. No que diz respeito a questões espirituais, a maior tempestade está sobre nós, um mar de trevas, que é o pecado. Cegos pelo pecado, o homem sem Deus está navegando em um mar de escuridão, sem esperança, sem um farol para dar um rumo, sem um farol para dar o norte. Mas a palavra do Senhor apresenta essa luz que brilha na escuridão, é Jesus Cristo. Arrependido, o pecador pode se voltar para Cristo, que é a luz do mundo, crer, confiar. E então o Senhor, em Colossenses, o apóstolo Paulo vai escrever que Deus é como Ele nos tivesse arrancado do império das trevas, tirado das trevas e colocado na luz. Agora nós caminhamos na luz, e as tempestades que diz respeito a este mundo de luz, não podem jamais nos afastar de Deus. Como que você está? Em qual mar você está? O mar de trevas sem Cristo, ou o mar de luz na presença de Cristo? Jesus, Ele pode, e é o único que pode, te tirar do mar de escuridão e trevas, e te trazer para a luz. Creia, arrependa-se dos seus pecados, e confie em Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e oramos no nome santo de Jesus. Te agradecemos por essa palavra que nos anima porque o Senhor está conosco diante das lutas, diante das tempestades. O Senhor tem o poder de acalmar o mar, acalmar o vento, e o Senhor continua no controle e jamais o teu amor se apartará de nós. Nós te louvamos por isso. Ajude-nos, adiante das lutas e tempestades da vida, considerarmos a tua presença e o teu poder. Que possamos descansar no Senhor, que possamos recorrer ao Senhor e clamar por socorro e misericórdia, mas que o Senhor nos fortaleça para atravessarmos este mundo de tempestade, até o dia em que livre nós estaremos delas, e para sempre envolvidos em teu amor. Oramos no nome de Jesus.